Por trás de cada evento, tradição e paisagem de Goiás, tem muita gente trabalhando. E atrás dessas pessoas tem o programa Impulso Goiás do Governo do Estado. O Governo de Goiás está investindo 546 milhões de reais para fortalecer a economia dos municípios através de eventos culturais, turismo e fomento a pequenas empresas. Impulso Goiás. Mais empregos, mais renda e mais oportunidades para os goianos. Governo de Goiás. O estado que dá certo. Oi, meu nome é Bárbara Noleto, eu sou repórter do jornal Opção. Hoje eu estou aqui com o Fabrício Rosa e a gente vai conversar um pouco, principalmente sobre o caso que está dando o que falar, que são as cassações no estado de Goiás. É um prazer receber você aqui, Fabrício, muito obrigada. Você pode explicar para a gente o que é esse processo, por que ele está acontecendo? Oi, Bárbara. Oi, você que está em casa, que está nos assistindo. Bem, esse processo é uma tentativa de fazer justiça e de cumprir as cotas de gênero. Para você que está em casa, é importante saber que a lei brasileira, desde os anos 90, garante que na formação da chapa, quando o partido vai apresentar uma chapa para disputar as eleições, tem que ter nessa chapa 30% de cada gênero. E não é uma cota só para beneficiar as mulheres, mas é para garantir uma igualdade. Tanto é que já teve chapas que apresentaram só mulheres e o TSE não aceitou. Então tem que ter pelo menos 30% de cada gênero, ou homens ou mulheres. Mas de fato é para garantir que as mulheres participem mais da política também, porque nós sabemos que o machismo estrutural, o regime patriarcal faz com que as mulheres tenham um regime duplo, triplo de trabalho e retira as mulheres desses lugares de representatividade. Então, é para tentar cumprir toda essa questão que foi criada a lei das cotas de gênero lá em 1990 e que muitas das vezes é desrespeitada. E aqui em Goiânia ela foi desrespeitada também nas eleições de 2020. Quando passaram as eleições de 2020, nós juntamos um grupo de vários candidatos que tinham sido candidatos e começamos a investigar as chapas que foram apresentadas para a disputa para verificar se não tinha caso de pessoas que foram laranjas, que na verdade não eram candidatas reais. Porque acontece muito isso, as pessoas elas são instrumentalizadas, são usadas para eleger outras lideranças. Então, eu vou dar um exemplo para você que está em casa como é que funciona. A gente viu que em algumas chapas de alguns partidos, algumas candidatas tiveram 2, 3 votos. Outras candidatas não tiveram um santinho, nem material para fazer divulgação. Outras não fizeram campanha no Facebook, no Instagram. Ou se fizeram para outros candidatos. Olha que absurdo. A gente viu um caso absurdo de uma mulher que nem sabia que era candidata. Uma pessoa foi na igreja dela, convidou ela para se filiar ao partido, ela se filiou ao partido, depois durante o processo eleitoral uma vizinha tinha perguntado, vizinha, você é candidata? Ela falou, não, eu não sou não. Ela falou, não, tá aqui, ó, você é candidata. Então ela se filiou na igreja, mas ela não queria ser candidata. Enfim, a gente verificou uma série de irregularidades, partidos que não disponibilizaram recurso para as mulheres se candidatarem, entrega de documentos falsos, e aí a gente foi vendo que tinha elementos para mostrar que não, essa candidatura é laranja. Como é que a pessoa é candidata e faz campanha para outro? Como é que ela é candidata e tem 0 votos, ou próximo disso? Então, a gente juntou esse grupo e ingressamos com ações contra 8 partidos. Esses 8 partidos elegeram 11 candidatos. Então, foram ações contra esses 8 partidos feitas por esse grupo de candidatos de 2020 que não foram eleitos, em parte por causa do descumprimento das regras do jogo. E quem são esses candidatos que se juntaram para fazer essa investigação? Bem, aí são candidatos de vários partidos diferentes, eu acho que é até bom falar sobre isso, que tem candidatos de esquerda, candidatos de centro, candidatos de direita, são candidatos de vários grupos políticos diferentes que queriam simplesmente o cumprimento das regras do jogo. Porque se você cumpre as regras do jogo, fazendo uma chapa que tem equidade de gênero, cumprindo todas as regras da justiça eleitoral na distribuição de recursos, de tempo de TV e rádio, e os outros não cumprem, significa que esse jogo é injusto. Então é preciso enfrentar essas mentiras que estão nas redes de que é a justiça que está perseguindo determinados candidatos. Não é verdade, tanto é que já tem 3 anos e meio quase essa discussão, e agora que muitos estão caindo. Então quem são os candidatos? Eu fui um dos que ingressou, a Kátia, do Partido dos Trabalhadores, com os advogados do PT, os que hoje ingressaram. Então, Igor Franco, Paulo Magalhães, o Elton, o Bill Guerra, Mochilink, que é famoso nas redes, o Marquinhos Goiá, que é um cara que já é candidato há 20 anos, de um partido de direita também. Enfim, foram 11 candidatos
que, junto com seus partidos, ingressaram contra outros partidos. E até agora, já foram quantas cassações? Bem, como eu disse, 8 partidos poderiam cair. E para você que está em casa entender, quando o TSE, a Justiça Eleitoral, entende que aquela chapa foi inválida porque não cumpriu os 30%, cai toda a chapa, não cai só um candidato. A chapa é considerada inválida, porque ela não cumpriu as regras, então cai toda a chapa. Já caíram até agora 4 chapas, do PRTB, do Cidadania, do PTB e do PMB. Uma coisa me deixa um pouco confusa. Existem mulheres nessa lista que estão perdendo o mandato por causa de gênero? Sim, existem mulheres. Isso é uma coisa também que a gente tem que esclarecer a população, porque às vezes as pessoas falam assim, mas vai cair uma mulher e ingressar um homem. Mas é preciso compreender que é elaborado todo um sistema para que haja uma equidade, uma paridade de gênero. E nós precisamos proteger o sistema que tenta garantir essa equidade e não a pessoa, que em si pode ser beneficiada ou não. Não é uma questão individual que vai entrar fulano e cair fulano. É a questão de um sistema que tenta garantir a presença de mulheres. Se quem se beneficiou da burla, da fraude, é um homem ou uma mulher, não importa. Houve uma burla, houve uma fraude. Então, isso tem que ser podado, tem que ser retirado desde o início, entendeu? Eu quero aproveitar a entrevista para explicar uma questão para as pessoas que estão nos assistindo. Você que está em casa precisa conhecer um pouco sobre o processo eleitoral. Tudo isso aqui é baseado no quociente eleitoral e no número de votos que cada partido tem. Então, como é que sabe assim, caiu fulano, quem que vai entrar? É baseado no número de votos que a chapa teve. E essa chapa é feita uma ordem. Então, tal chapa teve 13 mil votos, a outra teve 12, a outra teve 11. Não é um voto individual. Por exemplo, o Fabrício, nas eleições de 2020, teve 4.299 votos. Eu fui o 13º mais bem votado dentre mais de 1.000 candidatos. Mas a votação individual não é a que conta, é a votação da chapa, é a votação do time, do grupo. É isso que conta, porque o projeto de cidade ou de país é um projeto feito pelo time, é um projeto coletivo, é um programa construído coletivamente. Então, para concluir esse pensamento, para você que está em casa compreender, como é que se faz o cálculo do quociente eleitoral que o partido tem que atingir para eleger pelo menos um? Você pega o número de votos válidos que teve na eleição, então em 2020, Goiânia. Quantos votos válidos tivemos aqui? Significa quantas pessoas foram para as urnas, votaram, tirando os brancos e os nulos. Nós temos mais ou menos 600 mil votos válidos em Goiânia, então os votos que computou. Se são 35 cadeiras na Câmara, 600 mil dividido por 35 vai dar 17 mil, mais ou menos, 18 mil. Esse é o quociente eleitoral. Significa que esse time, esse grupo tem que fazer 18 mil para eleger um. Não que um candidato sozinho tem que fazer 18 mil, mas o time faz 18 mil e o mais votado nesse time é eleito. Se esse time faz 36 mil, vai 2, os 2 mais votados. Entendeu? Então, o partido atinge esse quociente eleitoral. E aí, e o mais votado dentro desse time vai. E para a Assembleia é a mesma coisa, só que você conta o estado todo. Então, mais ou menos 2 milhões de votos válidos, dividindo para 41 cadeiras. Significa que para cada vaga de deputado estadual, 60, 70 mil votos válidos para fazer um. Para deputado federal, a mesma coisa. Mais ou menos 2 milhões de votos válidos, divide para 17 cadeiras. Vai dar 170, 180 mil o quociente. Entendeu isso? Uhum. É importante saber disso, porque para eleger um vereador, ou um deputado estadual, um deputado federal, você precisa saber qual é o quociente e se o partido atingiu esse quociente eleitoral. E quais são os nomes que ainda podem entrar com base nisso? Os nomes que ainda podem entrar. Então caíram todos esses, aí já entraram, como eu já falei. O primeiro a entrar foi o Paulo Magalhães. Por quê? Porque o partido dele é o que estava mais próximo do quociente. Quociente em Goiânia, em torno de 17 mil. O partido dele talvez tenha feito 15 mil. Então tem uma lista. E aí o segundo foi o Igor Franco, do antigo PROS. O partido dele deve ter tido, 14 mil, mais próximo do quociente. Então foi o Paulo Magalhães, o Igor Franco, o Elton Lemos, depois o Marquinhos do bairro Goiá e o Bill Guerra. Agora o próximo a ingressar sou eu. Depois de mim é o Tiãozinho Porto e depois dele é a Priscila TJ. Esses são os que ainda podem ingressar com essas ações que porventura venham a cair. Eu já tenho chance de entrar com essa ação que caiu ontem. Houve um julgamento ontem, 7-0 no TSE. Lembra que eu falei que teve algumas liminares aqui em Goiás? Uhum. Então foram lá para o TSE e
E houve um julgamento unânime do TSE de 7-0, então derrubou uma dessas liminares. E agora a gente entra, e os próximos que podem entrar, Tiãozinho Porto e Priscila TJ. E como é que funciona esse processo de quando vocês fizeram a investigação, por quais instituições ou órgãos essa decisão passa? Especialmente pela Justiça Eleitoral. Como era julgamento de vereador, começa no juiz singular, no juiz de primeiro grau, porque vereador é do município, o juiz de primeiro grau também está trabalhando no município, você tem que começar no primeiro grau. Por que eu estou explicando isso? Porque para deputado estadual também está acontecendo a mesma coisa, mas não precisa ingressar no primeiro grau, já começa na Justiça de segundo grau. Mas voltando, então você ingressa na Justiça Eleitoral, no juiz singular, no juiz de primeiro grau. Ganha ou perde, recorre, vai para o segundo grau, que são os desembargadores, o TRE. Ganha ou perde, vai para Brasília, o TSE. Então o TSE julga. Se tiver alguma questão constitucional mais profunda, pode parar até no STF, mas eu acho difícil. Então passa por esses órgãos. É claro que se houver crime no meio do caminho, tipo, descobriu que o candidato apresentou um documento falso, apresentou um documento público falso, isso pode ir para a Polícia Civil ou para a Polícia Federal, então envolve vários órgãos, para a perícia, mas em geral é na Justiça Eleitoral, além do partido que ingressa com a ação denunciando tudo isso, e o candidato também que ingressa, o Ministério Público Eleitoral também, que lá dentro da Justiça Eleitoral tem promotores. Então eu ingresso enquanto candidato, o PT ingressa enquanto candidato, mas o Ministério Público também, como fiscal da lei, também pode ingressar e acompanha todas essas ações. E assim como esses casos de cassação, está tendo muito debate sobre a impunidade política, né? Foi reacendido esse debate com muita força agora por causa do caso em Iporá, do prefeito Nassoitan Leite, né? Eu queria que você, como teve muita experiência como policial mesmo, dissesse o que ainda pode ser feito ou quais são as consequências disso. Bem, é muito triste nós percebemos que em Goiás os índices de violência doméstica contra a mulher são altíssimos. E esse prefeito voltar ao cargo é um incentivo à violência contra a mulher. Se ele cometeu o que ele cometeu contra a ex-esposa, contra o namorado da ex-esposa, invadindo a casa, quebrando o portão, dando 15 tiros na porta e volta ao cargo que ele estava antes, nós estamos passando para a sociedade, especialmente para os homens, mais especialmente ainda para os políticos, mais especialmente ainda para os homens poderosos, de que eles podem sim cometer violência contra a mulher. Isso é gravíssimo, isso responde um pouco por que Goiás está nas primeiras colocações dos rankings nacionais de violência contra a mulher. Então, isso é muito grave, é preciso que haja uma punição dentro do partido, porque o partido tem um conselho de ética, então é preciso que haja uma punição administrativa dentro do partido, é preciso que a Câmara de Vereadores de Iporá não aceite, repudie, mas parece que ele tem maioria lá na Câmara, a Câmara não deveria aceitar, é preciso que o Ministério Público e a Polícia Civil sejam mais ágeis na denúncia desse prefeito e que o Judiciário seja mais ágil no julgamento desse prefeito. Caso o Judiciário seja mais ágil e venha punir esse prefeito, ele pode vir a perder o mandato também. Mudando um pouco de assunto, em 2024, como você falou, você ainda tem a chance de assumir como vereador, mas eu queria saber quais são os seus planos para as eleições. Bem, eu sou pré-candidato a vereador em 2024. Nós estamos nessa luta militante por várias pautas diferentes há quase 20 anos. Eu comecei a minha militância há quase 20 anos, trabalhando com crianças e adolescentes, depois com a pauta LGBTQIA+, sempre trabalhando também com outro olhar relacionado à segurança pública, por segurança pública humanizada, por segurança pública legalista, por segurança pública respeitosa, discutindo uma nova política de drogas, discutindo a luta antiproibicionista, antimanicomial, antipunitivista, enfim. Sou filiado a partido político há 10 anos, fiquei 8 anos no PSOL, estou há 2 anos no PT, então acredito que a nossa presença, tanto na Câmara quanto na Assembleia, pode somar com um olhar diferente. Porque aqui em Goiás nós temos vários policiais de direita ou de extrema direita eleitos, mas poucos são os policiais que têm um olhar mais humanizado e mais cidadão que de fato foram eleitos. Aqui em Goiás nós não temos nenhum LGBTQIA+ militante eleito, então eu acho que faz falta na discussão do parlamento e nós temos poucas pessoas que de fato sejam criançólogos, que
entendam a pauta da criança e adolescente com profundidade, nas suas várias perspectivas. Quando fala de violência sexual, não é falar de castração química, é falar de uma série de políticas públicas no combate ao trabalho infantil, na dignidade aos adolescentes em conflito com a lei, enfim, na sua pluralidade de pautas. Eu acho que isso faz falta no parlamento. E é isso, então a gente é pré-candidato esse ano e esperamos chegar lá. Muito obrigada pela sua participação hoje, Fabrício. Obrigado a você.